Gravado nos equivocados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que é um celeiro de caloteiros do Instagram. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e ninguém precisa te humilhar. O espelho já faz isso. Eu sou o professor Fernando Machado e falou o Senhor a Moisés. Diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui é Vinícius de Almeida com 4 passos para a felicidade. Acorde cedo, desligue o despertador, vire pro lado, volte a dormir. Fala meu nome também? É. Aqui é o professor Alberi. Deixa eu voltar aqui. Vai? Não vai voltar. Vai tem como continuar. voltar. Não tem volta. Sério? A vida é como escrever sem borracha. Então tá bom. Aqui é o Alberi, professor Alberi. E estou aqui, sou feliz por estar nos estúdios do Direito do Mato. O podcast que cresce mais do que Tiririca. Cresce, só incomoda. Mas tem que voltar. Esse que eu pensei, né? O Alberi tá na época que era fita ainda, tem que voltar a fita. Ô Botar Paulo, o não disco. volta? Sério que não volta? Não volta. Aqui é ao vivo, inclusive. Mandar um abraço pro pessoal que está ao vivo nos acompanhando. Acompanhando aí na live, não sei o que, ó. Tá bom, vamos lá. Mas começando então o episódio com aquele convite para você conhecer mais do nosso podcast Direito do Mato, acompanhando a gente nos streams, na verdade, tanto o Spotify como no YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Você tem lá um menu para você ficar satisfeito para conferir todos os nossos episódios. Mas dá um destaque especial lá no nosso canal do YouTube, se você já está assistindo, já dá um joinha, já dá comenta também para ajudar a gente. E também lá na plataforma do Orelo, onde ele remunera os produtores de conteúdo. Fica aqui também o nosso convite para que você nos siga em nossas redes sociais, Facebook, se você ainda utilizar, Instagram e principalmente que você se inscreva no nosso canal do YouTube e curta os vídeos, ajude ali, para você não custa nada, para nós significa muito. E hoje temos a ilustre presença do professor Alberi, que vai dividir conosco os microfones do Direito do Mato. O professor Alberi, que é graduado em Direito pela Universidade Federal da Grande Dourados, ele que atualmente é mestrando em Direito Processual pela Unipar, é advogado de uma expressiva banca de advogados aqui do Mato Grosso do Sul, especializado sobretudo no direito penal e direito tributário. Professor Alberi, que é professor de legislação penal especial, direito penal, processo penal da Unigran. Seja muito bem-vindo, professor Alberi. Obrigado, professor Fernando. Fiquei impressionado que você não leu nada, né? Tá tudo na tua cabeça isso aqui. Tudo na cabeça, tudo. Nós temos um dom natural, né? É um dom, então, que faz com que tudo aconteça. Todo mundo aqui é advogado, entendeu? Uhum. A arte do enrolar. Advogado e professor. Eu tenho que falar sobre as canecas, tá no roteiro. Então, para você, nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, você pode contribuir com essa obra do Senhor adquirindo uma de nossas canecas. E eu não sou a câmera, então há uma caneca da gente aí que você pode adquirir. Aí, agora enquadrou. Tanto que está em falta que só o nosso convidado tem caneca hoje, nós já nem temos mais, temos que mandar confeccionar. Ou eu acho a chave do armário onde eu guardei também ajuda. Iniciando hoje um novo formato aqui do nosso Direito do Mato. É muito diferente. A nossa equipe, a equipe do Pedagógico recebeu aí muitas sugestões em contato com o departamento comercial e com o pessoal do marketing, então chegou-se a um estudo e foi desenvolvido um novo formato para o Direito do Mato. Agora, então, nós vamos trabalhar sempre com assuntos específicos do curso de Direito para ajudar você, irmão e irmã, que está na graduação do curso de Direito, que tiver aí dificuldade, ficar aí em dúvida em relação a algum assunto, agora você terá a sua enciclopédia do Direito do Mato, que está sendo construída a partir de hoje, onde você vai encontrar sempre aqueles assuntos mais importantes do curso de Direito, alguns assuntos bastante complexos, como é o da nossa aula, do nosso episódio de hoje, e que tenho certeza que vai ajudá-lo muito no seu crescimento profissional e pessoal. É aquela questão, se você achava que está em dúvida, agora você tem certeza. Exatamente. Exato. E começando hoje com uma notícia que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul. Evidentemente que essas notícias elas acontecem muito mais aqui em nosso estado, nossa região.
Vamos lá. Ao ser confundido com um porco durante caçada, homem é baleado com 3 tiros de espingarda em Mato Grosso do Sul. Um homem de 59 anos foi baleado com 3 tiros de espingarda após ser confundido com um porco silvestre em uma fazenda no município de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. As informações do boletim de ocorrência detalham que 3 senhores estavam caçando animais silvestres. Em determinado momento, um deles teria realizado os disparos ao confundir um dos homens com o animal que caçava. Após os disparos, os 3 homens socorreram o senhor de 59 anos e o levaram em um veículo até o hospital, em Maracaju. Depois de colher as informações da unidade de saúde, as equipes da Polícia Militar foram à fazenda onde o fato aconteceu e fizeram contato com o suspeito, que contou que já conhecia a vítima e que eles caçavam juntos. Depois dos questionamentos, o autor dos disparos entregou a espingarda usada para a caça à polícia. Conforme as informações oficiais, o rapaz de 32 anos não possui porte ou registro da arma. Mediante aos fatos, o suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal culposa, porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e disparo de arma de fogo. Isso aqui me recorda dos bancos da faculdade, que era justamente o exemplo que o professor dava, né? Para você errou ali, né? Você não quis acertar a pessoa, só que sempre usavam o exemplo do cara caçando urso. Só que não tem muito urso no Mato Grosso do Sul, teve que ser um porco. Quando eu estudei Fernando Capês, ele usa o exemplo da pessoa que estava caçando e aí uma pessoa vestida de viado estava correndo na floresta e a pessoa confunde então e ele atinge. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que ele usa? De acordo com o Fernando Capês. Tanto que me chamou a atenção o exemplo que eu jamais esqueci. Não tem como não chamar a atenção. Interessante. Eu sempre pensei, o que faria uma pessoa vestida como um veado correndo, né? Na floresta, né? E aí, professor Beri, qual que Eu tô pensando umas besteiras muito grandes. Imagina. Você viu o exemplo do Monark, né? Então mantenha... Paulo, corta o microfone do Fabrício. Mas esse é o caso mesmo que a gente vê nos livros. Quando a gente estuda os erros de tipo, erro de proibição, o caso clássico é esse daqui. Até eu estava comentando, eu falei, esse é o caso do livro. Que é a pessoa que vai caçar e na caça acaba confundindo um amigo, um terceiro, uma pessoa com a caça e atira nela. Então, assim, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, é o caso dos livros. É esse o exemplo mesmo, professor Fernando. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a alegria de, como um professor de Direito e Processo Penal, ver finalmente isso acontecer na prática? Não tem muita alegria que alguém morreu aqui, né? Não morreu. Não morreu? Ele não morreu, ele foi apenas... Tá. Professor Vinícius, é muito legal quando você percebe que a arte imita a vida. O nosso direito está imitando a vida, a gente está vendo acontecer. Esse caso é um caso de erro de tipo. Por quê? O que aconteceu na situação? Como vocês fizeram a introdução aqui, ele confundiu a caça com a pessoa que estava caçando com ele. Como a gente até vê nos filmes, né? Nunca, quando você quer se livrar do seu maior desafeto, você chama ele para uma caçada. Porque você pode, diante de um contexto lá, dizer que você se confundiu com ele com a caça e cometeu um ilícito. Qual que é a questão aqui, professor Vinícius? É o seguinte, a pessoa que fez isso, ele sabia que matar alguém é um crime. Matar alguém é crime. Qual que foi o erro dele? Onde estava o erro? O erro estava numa circunstância do tipo, do crime. Quando ele atirou, ele não imaginou que estava atirando em alguém. Ele achou que estava atirando em algo, que seria a caça. Quando ele não tem consciência de que está atirando em alguém, mas sim pensa em um animal, aí ele transformou a elementar, ele não conheceu uma elementar do tipo que era determinante para a ação dele. Nesse caso, então, embora ele sabendo que matar alguém é crime, com relação ao tipo, ele errou com relação a essa questão, que ele imaginou que era uma coisa. Então, vamos lá, com calma, professor Alberi, porque nesse momento você está falando com leigos em direito penal, não os ouvintes, nós mesmos. Tá. Então, o tipo penal tem os seus elementos. O tipo é a conduta incriminada. Tá. É o tipo penal. Tá lá. O artigo que descreve a respeito da conduta do crime. Matar alguém. Então, esse é o tipo penal. Isso. Uhum. E o tipo penal tem os seus elementos. Tem os seus elementos. No caso, o elemento é o alguém. Nesse caso, é o complemento. Tem o matar, que é o verbo, e o complemento, alguém. Os elementos são a constituição disso. É o único artigo do Código Penal que é o céu de cor. 121.
O caput só, né? O resto É já só, não já fica. Pena Aí seja já é muito, né? Então, Aí tipo já- assim, o cara tem que ter a consciência de que ele vai matar alguém. Isso, exatamente. Que é o que acaba não sendo aqui o cenário. Aham. E a notícia aqui fala que ele foi responsabilizado por lesão corporal culposa. Porque, de fato, ele não morreu, como vocês disseram. Agora que, pensando na tecnificação, já tinha que saber. Por que lesão corporal culposa? Porque a legislação fala o seguinte. Diante dessa circunstância, se o erro é evitável ou inevitável. O que é o erro? O erro é esse engano. Né? Que ele imaginou que estava atirando em um animal, quando na verdade era uma pessoa que estava ali. Então ele queria que era um animal. Só que era uma pessoa. Ele errou com relação a isso. Então aqui caracterizou o erro do tipo. E por que ele foi responsabilizado por um crime, lesão corporal? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele poderia ter tomado providências por ele ser diligente no sentido de ter certeza do que ele estava fazendo. Porque se ele fosse um pouquinho mais cuidadoso, se ele chegasse mais próximo, se ele conseguisse ter um ângulo de visão melhor, ele perceberia que ali era um ser humano. E ele não teria tirado. Tanto que se fala em 3 disparos, né? Então ele O cara... tirou 3 vezes para descobrir que era o colega. Não sabe as circunstâncias. Às vezes o cara aqui, ele tava fantasiado de porco realmente, né? Igual o exemplo do livro, o cara fantasiado Pode de ser. vinho. Ou então, e aquela situação assim que o cara quer, tipo, pegar uma peça no outro, né? E imita o som. Entendi. Professor Fabrício, essa questão o professor Fabrício falou do fantasiado, mas geralmente é fantasiado de urso, né? É. Qual que é a ideia dessa? Ursão. Nessa situação aqui, era um ser humano que estava lá. Ursão, um ser humano que estava lá. Mas nesse Hoje- exemplo do urso... Hoje você não está colaborando com me ajudando o aqui. nível quinta série. professor Fabrício. É porque muitas vezes usa esse exemplo do urso para falar a respeito do erro de tipo inevitável. Como assim? O erro de tipo inevitável é quando a pessoa poderia tomar diligências, tomou diligências e ainda assim ela agiria daquela forma. Que é o excusável e inexcusável. Isso. Mas vamos usar evitável e inevitável. Certo. Evitável é aquele que você poderia tomar uma providência e não fez e responde na forma culposa do crime. E o inevitável é quando você poderia tomar uma providência, tomou e ainda assim você agiu. E essa circunstância é justificável. Por exemplo, imagina só, você lá nos Estados Unidos, no meio de um acampamento, uma pessoa se fantasia com uma fantasia de urso. Não tô falando aquelas fantasias, não. Não é ursinho Poo, não. Não, é aquelas urso, fantasias bem feitas. Diante dessa circunstância, você vai imaginar o quê? Que é um urso. O que você vai fazer? Vai sair em luta corporal com o urso pra falar, não, esse é um urso de brinquedo, é uma fantasia? Não. Você não vai esperar isso, você vai agir imediatamente. Nesse caso, seria inevitável a conduta dele, porque se a pessoa chega fantasiada de urso, num contexto onde tem urso, naquela localidade, e dá um tiro, perfeitamente justificável isso. Tá, e é nesse aspecto que, porque em direito penal eu estudei na graduação, evidentemente é conteúdo que é obrigatório, porém não talvez Só por com- isso que estuda, né? talvez não com o afinco que eu deveria ter estudado. Então eu tenho algumas lembranças esparsas do direito penal. E eu me lembro da figura do homem médio. Homem médio. Então quem é o homem médio na história? Então 1,70 m. ele é o parâmetro. Eu tava segurando pra não falar, mas o Vinícius foi. Tá difícil. Passou, cara, passou. Pessoal, nos perdoe o nível do podcast hoje. Deixa o pessoal assistir Hoje. Ah, tá. Hoje. Mas essa questão do homem médio é uma questão delicada mesmo. O que é um homem médio, né? O que é? A lei tem doutrinas que fala que não é o gênio nem louco. O que é um homem médio? É uma pessoa que não é o gênio nem o louco, mas é difícil de você caracterizar o que é um homem médio. Homem médio, na minha compreensão, é aquela pessoa que está dentro do contexto da sociedade, integrado, e consegue discernir o que está acontecendo. Então, o que seria esse homem médio? Seria isso para mim. Dentro dessa circunstância, qualquer pessoa agiria se viesse uma pessoa fantasiada de urso e atiraria. Não é uma pessoa que é um exímio, a pessoa conhece aquela costura ali, não é isso. É uma pessoa dentro de uma circunstância normal. Temperaturas, situações de temperatura normal e pressão normal.
Agora, e naquela outra situação? Um homem médio também seria prudente. Ele não é do porco que a gente falou. O homem médio seria prudente. Ele iria até o local verificar se de fato era uma caça ou não. Não sairia atirando. Ou quando são vários caçadores explorando o mesmo local, tomar esse cuidado, né? Sim, é um elemento a mais. Na verdade, os caçadores, eles costumam sempre andar em linha. É o Pra um não o avanço em linha, né? O Para que avanço você em não linha. cruze a linha de tiro do Justamente. seu colega. Exatamente. Se eu tô em 3 pessoas, tem 2 comigo e uma não tá aqui, eu vou ter que tomar algum cuidado antes de atirar. Então seria prudente uma pessoa em situações normais de temperatura e pressão faria isso. Agora o cara podia estar... que falou porco silvestre, mas acredito que fosse javali, né? Que dependendo, ele pode ter o tamanho de uma pessoa. Mas o problema é a altura, né? A forma como não é mas um bípede, né? O rapaz aqui, ele se saiu bem, né? Achei que era um porco. Pode ser. E dei 3 tiros, né? Se você quiser se livrar de alguém, chama a pessoa pra caçar. Aí né? voltando então só um pouco, como nesse caso dá para ver que de fato ele realmente não tomou essa diligência, não teve aquele cuidado, isso mesmo assim ele pode ser responsabilizado criminalmente por isso. Pode, e pelo que eu ouvi notícia, corretamente foi. Ele não responde, a intenção dele não era matar um ser humano, isso já está descaracterizado. Ele não cria que era um ser humano, mas ele responde pela imprudência dele. Ele deveria ter tomado uma cautela. Como ele não fez isso, responde pela lesão corporal. Nesse caso, quando você não tem intenção, culposo. Vou falar com o pessoal do direito penal. Como não houve o resultado morte, Então ele responde na forma culposa, né? É. Entendi. E aquelas questões em relação... Mas se fosse morte também, seria homicídio culposo. Sim, aí altera para homicídio ainda na forma... Isso, culposo. Por causa da intenção. Não teve a intenção em matar. Certo. E aquela diferenciação, erro sobre a pessoa, sobre a coisa, sobre a qualificadora, quando que se aplica a situação? Não é exatamente esse caso a notícia, mas tem um erro sobre a pessoa. Quando eu cometo um crime contra pessoa diversa daquela que eu pretendia praticar o crime, o homicídio. Vamos ficar no homicídio aqui. Você queria matar alguém, só matou Isso. alguém Eu queria errado. matar alguém. Queria matar o professor Vinícius. Quem não, né? Acabou matando o professor Fernando. Eu vou falar o seguinte, não. Vou matar... vamos pegar um exemplo interessante. Eu devo pro professor Vinícius R$200. Eu quero matar ele pra acabar com a minha dívida. Um motivo fútil. Aí eu acabo confundindo o professor Fernando com o professor Vinícius. É bem parecido. O óculos, né? O óculos de trás e tal. Aí mas... acabo cometendo um crime contra o professor Fernando. Pergunto, eu não devo nada pro professor Fernando. Eu respondo na forma do homicídio qualificado fútil, que é por causa de uma dívida, um valor ínfimo, ou não respondo? Se a gente for analisar a lei, o artigo 20 fala que sim. Respondo como se tivesse praticado crime contra o professor Vinícius. As circunstâncias pessoais dele são transferidas como se eu tivesse praticado crime contra ele. Porque é a pessoa, né? Sim, é contra disso, quem recairia a conduta. Acaba transferindo tudo. Da mesma forma que se por acaso a gente tem uma situação lá que, por exemplo, praticar um crime contra um irmão. Se por acaso eu vou matar alguém e acabo confundindo com o meu irmão, eu não queria matar o meu irmão, mas foi contra o meu irmão. Se eu não queria contra ele, também não atrai essa causa de aumento de pena por causa de ser um irmão. Fratricídio. Fratricídio, exatamente. Bonito, hein? Então serve tanto para retirar, como para afastar eventual situação mais gravosa, levando em consideração sempre que eu estou praticando o crime contra aquela pessoa, embora tenha errado a pessoa contra quem recairia a conduta criminosa. É muito fácil. Olha, rapaz, eu entendi tudo. E vamos complicando um pouco mais. E aquelas questões que envolvem erro de tipo O e Fernando tá crime parecendo aqueles putativo. alunos chatos que ela Oi? vai acabando, ele continua perguntando. Aquele né? bem perto do intervalo, né? Fica bem na frente. Assim. O erro de tipo é essa questão. É você não interpretar corretamente os elementos que estão em torno do crime. Uma elementar, uma circunstância. Essa discriminante putativa, que está dentro também do artigo 20, ela é muito utilizada quando a gente conjuga ela com o artigo 23, 24, 25, lá do Código Penal, que são as discriminantes. Que, por exemplo, legítima defesa. É um caso clássico de discriminante, né? Todo mundo estuda e é interessante. Mas o que é uma discriminante putativa? A gente precisa pegar a legítima defesa e conjugar aqui com o artigo 20. Essa palavra discriminante putativa disparou um gatilho que eu tinha bloqueado do direito penal, que eu lembro dessa palavra, uma discriminante putativa. É que ela parece, mas não é. O putativo é sempre algo que parece, mas não Que é. parece, mas não é. Se eu for muito velho, seria Denorex. Pode falar. Eu lembro o exemplo que você está
caminhando à noite em um beco, encontra o seu desafeto, ele coloca a mão no bolso para tirar um lenço e você acredita que ele vai sacar uma arma e atira contra ele. Exatamente. Um caso aconteceu lá no escritório. Uma pessoa que se envolveu numa briga de trânsito, era um acidente de trânsito, né? Depois virou uma questão mais séria. O que aconteceu? Ele estava dirigindo com a sua família e, bateu no carro dele. Uma pessoa bateu no carro dele. A hora que bateu no carro dele, ele viu quem era a pessoa. A pessoa já tinha sido, era uma pessoa conhecida na cidade, e essa pessoa já tinha, inclusive, sido condenada por homicídio, que ela matou uma pessoa degolada. E dentro do carro tinha mais uma pessoa que estava respondendo um processo por homicídio. Só gente boa. Só gente boa. Rolou a força do cagaço ali na hora. O que aconteceu? Essa pessoa desceu do carro, foi tirar satisfação com ele, com essa pessoa que a gente representava, e ela falou, ó, você vai ver o que vai acontecer com você. E essa pessoa foi para dentro do carro, voltou. Quando voltou, esse cliente nosso, ele tinha uma arma também, ele já pegou e disparou contra essa pessoa, porque imaginou que aquela pessoa fosse cometer um crime. A pessoa chegou a meter a mão na cintura, só que ela não tinha nada, só estava ameaçando ele. O que é esse putativo? Esse putativo é aquela circunstância que, diante do contexto, levaria aquela ação a ser legítima. Pergunto, se tivesse uma arma com essa pessoa que foi condenado já por homicídio, ele tivesse ido em direção, seria legítimo que esse outro que estava com a família agisse em favor da família, em favor próprio? Seria um caso de legítima defesa. Mas não tinha nada. E aí? A pessoa vai ser condenada, então? Ele acreditava que tinha arma, então seria legítima defesa putativa. Legítima defesa porque ele acreditou que tinha uma arma e a circunstância levou a crer que tinha. Inclusive, o histórico dessa pessoa é de uma pessoa já condenada a homicídio. Então falou, ó, essa pessoa não é gente boa. Em cidade pequena todo mundo se conhece, né? E eram 3 contra ele e a família dele. Então ele tá numa situação difícil. Putativo é isso, professor Fernando. É quando você imagina uma circunstância que na verdade não existe, mas que tornaria a situação legítima. É um engano com relação à existência, no caso aqui, que a gente falou de uma situação que seria um mal injusto que justificaria uma legítima defesa. Parecido com um casamento putativo lá do direito civil. Esse não é... Então, só para falar algo que eu sei aqui, porque eu tô aqui agora. E qual que é a grande consequência quando configura essa discriminante? Ela chega ao ponto de isentar ou só diminui a pena? Se for reconhecida, por exemplo, a legítima defesa putativa, é um caso de absolvição. Você tem que ser absolvida. Que é excludente de ilicitude, né? Uma excludente exclui ilicitude é a conduta que é criminosa. Exclui a ilicitude. Aquela conduta não é crime, é uma absolvição. Embora ainda possa ter repercussões patrimoniais. Isso daí é outro âmbito, mas penalmente é uma absolvição. Perante o direito civil, mesmo a legítima defesa, dependendo das circunstâncias ou estado de necessidade, você tira o caráter ilícito, mas você, dependendo do dano, você é obrigado a reparar da mesma maneira. Isso. A legítima defesa real, né? Quando a pessoa tem de fato uma arma, tá de fato iria de fato agir. A legítima defesa putativa já é a questão mais do âmbito civil, né? Questão de responsabilização, mas tem uma diferença no tratamento da legítima defesa real e legítima defesa putativa, tem sim. Certo. E outro ponto também que causa confusão, a diferença de erro de tipo para erro de proibição. A gente falou do erro de tipo, né? Você desconhece, você sabe que a conduta é criminosa, que é proibida, mas você desconhece que está praticando o crime. No erro de proibição é quando você não sabe que aquela conduta é crime. Você desconhece o crime, o ilícito, o caráter ilícito da conduta. Mas aí... Por exemplo, professor Mas Fabrício, aí todo mundo sabe a lei. a lei é inexcusável. Todo mundo sabe a lei. Tá lá na LINDB, né? E tá aqui também, o próprio artigo abre assim, o artigo 21 fala que o desconhecimento da lei é excusável, tem que saber a lei. Só que, por exemplo, vocês sabiam que tem um decreto 16 de 66, que fala que a gente não pode proibir produzir açúcar em casa? Eu vou falar. Sabia disso? Você sabia que tem a lei 5.771, que estabelece formas de como você tem que executar o hino nacional, dobrar a bandeira nacional? Sabia disso? Sabia. Se você não fizer isso, você incorre uma conduta incriminada? Você sabia, mas a maioria das pessoas não Eu só sabe. não sei quais são. Eu sei que tem a lei que fala como é que é. Agora, como é que é? O exemplo da entrevista lá do Zeca Pagodinho, né? O pessoal pergunta pra ele se ele joga no bicho, aí ele fala que joga, né? Fala, mas você não sabia que isso é crime? Ele fala, é crime? Então ele, ao que dá a entender, ele jogava no bicho ali regularmente, sem entender que isso seria uma conduta
Entendi. delitiva. Mas o jogo do bicho já é contravenção, é uma conduta incriminada. Já é uma questão mais popular, né? Todo mundo sabe que o jogo do bicho não é algo permitido. Assim, a maioria das pessoas, aquela questão do homem médio. Para todo mundo ouve falar que isso não é permitido, é uma conduta Então, vamos ilícita. pegar um exemplo diferente, que a pessoa ela vai cultivar um pé de mandioca e cultiva um pé de maconha. A questão é o seguinte, nesse caso, o pé de maconha vai cultivar um pé de mandioca e é um pé de maconha. Isso não dá pra chamar de homem médio, né? A questão é o Esse cara seguinte, ele sabe... Não, porque às vezes pode acontecer, a pessoa não sabe como eu não saberia como é um pé de maconha. A pessoa vai lá cultivar... Eu sei o de mandioca. Eu não sei se de mandioca você gosta, parece que tem umas folhas parecidas lá, tá? Mas a questão é o seguinte, a pessoa sabe que produzir a sua droga, substância é proibido? Sabe que tem um crime de tráfico? A pessoa não pode plantar, não pode produzir, sabe disso? A pessoa sabe? Se ela souber que ela não pode produzir a sua droga ali, que seja essa conduta, o erro não é de proibição, é erro sobre o tipo, porque ela sabe que tem o tráfico de droga, ela sabe da existência do tráfico. Mas o que ela não sabe, acha que que ela não aquilo sabe que ela fazendo, está né? cultivando uma planta que é uma maconha. Só que esse negócio do... O erro de proibição, só para aqui, o erro de proibição é quando ele não sabe que a conduta é criminosa. Que é o caso, é difícil isso acontecer. Mas, por jogo exemplo, do bicho, tem muita gente que já acha que é permitido. tem um princípio, a gente tem um princípio da adequação social, questão, né? Acho que eu partiria para esse sentido. Será que não é socialmente adequado já aceitar o jogo do bicho? E não seria o caso de afastar o direito penal? Porque talvez não seja o caso de erro, mas o princípio da adequação social. Talvez é isso. costume, Tá, então, a lei, né? então o erro de proibição seria a pessoa acreditar que ela poderia, por exemplo, cultivar um pé de maconha para fins medicinais. Isso, pra Exatamente. fazer uma garrafada, colocar a raiz da maconha no álcool, põe pra com tirar a álcool dor pra dor, do né? corpo. Isso, ela tem que acreditar que pode. Aí é diferente, ela não pode saber que aquela conduta é proibida. E se ela plantar e sempre colher antes da folha ficar grande na maturação certa? Então ela não chegou a ser um psicotrópico aí. Ah, tem que ver. É que eu não sei como que tira, como que extrai o material ilícito da planta. Eu não sei como é que funciona. A partir de 3 ou 4 meses com bastante sol. Mas a própria legislação, Tem que regar quantas vezes. mas a própria lei de drogas não fala que precisa de ter a substância. Fala que você plantar tal, já é uma conduta ilícita. Cara, então, assim, no final das contas, no erro de proibição, eu não posso chegar numa afirmação máxima de dizer que nenhum brasileiro pode alegar erro de proibição. Eu não poderia chegar a falar isso, porque já que todo brasileiro tem que ter esse conhecimento, até dessas leis, assim, por exemplo, você falou extremas. Mas do eu penso açúcar que e nesse tal. caso dessas leis extremas é o caso de erro de proibição. Porque a pessoa não tem obrigação de saber isso, é difícil. Pra gente saber isso, a doutrina cava muitas coisas. Não, mas o que eu entendi é E que... essa da proibição de fazer açúcar, por exemplo. O que eu entendi Quem é que... nunca fez açúcar em O que eu casa? entendi é que você parte da presunção de que todos conhecem, mas no caso concreto você pode identificar Exatamente. alguma situação específica. Mas, presumidamente, todos devem conhecer todas as leis. A presunção é essa, né? Essa lei é de 60 e quanto para não fazer açúcar? É um decreto de 16 de 66. Olha só. Já podia aprender o pessoal lá em casa. Mas tem eu tô dizendo assim, mas tem umas situações, né? Fala em relação de álcool e açúcar, mas produzir para fins de comércio, não é produzir por si mesmo, mas é uma questão interessante. Todo mundo que já fez açúcar mascavo, que nada mais é do que o melado, que daí antes vira rapadura ralo, né? Já podia aprender esse povo aí. Essa questão da bandeira também, muitas fórmulas, como que você tem que dobrar a bandeira, como você tem que executar o hino nacional, em que tom que tem que executar isso. Que lado que fica a bandeira. Tudo. Se você tiver uma bandeira estrangeira, a bandeira nacional tem que estar direita e superior, mais em destaque do que a bandeira estrangeira, salvo se for consulado ou embaixada. O homem ele tem que tirar o boné, chapéu, se ele estiver na execução. Mas isso é educação. Mas né? isso chega a ser, acho que é crime, né? Se ele descumprir Sim, esse tipo de tem coisa. um Contra- artigo, contravenção, 31, 32, que fala dos desrespeitos à bandeira nacional. No artigo 35 está lá que isso é crime. E aí, se eu, por exemplo, praticar um fato e eu consigo emplacar essa tese do erro de proibição, o que o juiz pode fazer no caso? Ele vai poder isentar de pena ou não vai ter essa benesse? Se o erro for evitável, ou seja, ele poderia ter tomado alguma prudência, poderia ter feito alguma coisa. Dá para ele ter consultado se era lícito ou ilícito. Isso. Jogar no Google. No caso do erro de tipo ou de proibição? Proibição. Proibição. Tá. Se o erro for evitável, ele vai ter uma redução de pena. O juiz vai condenar, vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E se o erro for inevitável, é um caso de isenção de pena.
não terá condenação. Tem que ser inevitável, né? Um caso muito... que acontece muito na alegação de tese, voltando... que o erro de tipo é mais comum mesmo. Mas um caso que acontece muito com relação ao erro do tipo é com relação ao crime de estupro de vulnerável. Porque você ter relação sexual com menor de 14 anos é um estupro de vulnerável, independentemente do consentimento. Qual é a única tese que tem sido aceita pelo STJ? É quando a pessoa não sabe que é menor ou menor, né? Tem menos de 14 anos. Como isso? Às vezes acontece de você encontrar... Pelo biotipo da Pelo pessoa. biotipo, encontrar na balada, pelo relacionamento, às vezes com o pessoal da faculdade. Diante daquelas circunstâncias, ele jamais acreditou que a pessoa poderia ter menos de 14 anos. Aí, nesse caso, fica demonstrado que ele não teria como saber que a pessoa era menor de 14 anos, aí seria um caso de não condenação pelo caso de estupro A de pessoa vulnerável. colocou uma idade falsa nas redes sociais, Sim. feito todo um conjunto probatório ali que demonstra... Que demonstra que ela teria mais que 14 anos. 14 anos ou mais, né? Porque daí já não seria mais o caso de estupro de vulnerável. Cara, então é muito, assim, com base no caso concreto mesmo. É muito com base no caso concreto. Caramba. Esse caso aí é um caso... talvez o caso do estupro de vulnerável é onde tem bastante discussão com relação a esse erro de tipo. E as teses têm sido aceitas? Se demonstrar, né? Depende da questão probatória. Tem que demonstrar a compleição física, demonstrar o ambiente, às vezes documento falso. Tem gente, né, muito jovem, né? Vai pra balada com documento falso. E É entra um lá. absurdo isso, né? Você vai lá no documento falso na balada, a pessoa que tem um porte físico avantajado, passa. E aí a pessoa vai ser responsabilizada por isso. É injusto também. Porque a pessoa não imaginava que teria 13 anos. Em tese, você está num ambiente que a entrada lá dentro é só para maiores de 18 anos, você pode presumir que qualquer pessoa ali, em tese, tem mais de 18 anos. Isso, mas mas não sei também... que tem um biotipo de, né? Mas você pode presumir, porque tem pessoas que têm 18 anos, mas tem cara de 14. Tem gente com 15, 16, tem cara de 20. É verdade. Então você é nessa faixa aí, né, que fica tudo meio perdido. E os jovens de hoje Às em dia vezes são você mais... pega uma menina que está nos seus 13 anos, ou quase 14, se ela se maquiar e se vestir feito uma mulher já dos seus 18 anos, engana facilmente uma pessoa. E seria injusto a pessoa ser presa, condenada a uma pena de 8 a 15 anos por estupro por conta de uma circunstância dessa. É, então... isso porque houve uma relação consensual, como é menor de 14 anos, então é estupro de vulnerável. Isso. Responde por estupro. Se a pessoa é menor de 14 anos, independe de consentimento. Consentiu ainda assim, Agora, uma é pergunta. estupro. Se houve realmente o estupro, Tá. é diferente a pena se tem menos ou mais de 14? Não é diferente. Aí é mesmo, Não, porque mas, houve o estupro. mas não é diferente porque é 8 a 15, né? Sim. Mas no juizado... Pode ter, isso, a vítima não tem condições de defesa, aquelas coisas. A dosimetria da pena. Isso, ó, é isso aí, Fernando. ao dosar a É, pena, o falou juiz... bonito agora. Eu me pode venho, ter um- eventualmente vem alguns Vai puxando, lances né? de... Exatamente. A dosimetria muda, né? Porque uma pessoa menor de idade, uma pessoa maior, é outra compreensão. Então, pode... Embora seja o mesmo tipo lá, preceito secundário de 8 a 15, né? Na hora de aplicar a pena vai ser maior, com certeza. Muito bem. Agora Impressionante. já me sinto um pouco menos ignorante no direito penal, depois dessa aula que o professor Alberi nos proporcionou. Gostaríamos, em nome do Direito do Mato, agradecer, professor Alberi, por gentilmente ter aceitado esse convite. Sabemos aí da sua rotina de viagens, trabalho, e que mesmo assim você ainda dispensou um tempo para que nós pudéssemos fazer esse episódio. Então fica aqui o nosso sincero agradecimento. Eu agradeço o convite, professor Fernando, professor Vinícius, professor Fabrício. Estou sempre à disposição. E na próxima vez, talvez uma bebida alcoólica aqui, não, né? Daqui nesse ambiente Não, não não dá certo, né? Nós zelamos um pouco, né, pelo registro na CLT. E isso nós sabemos que é uma conduta. Nós sabemos que Nós ela não temos conhecimento. Obrigado. Não poderíamos nem alegar que desconhecimento, né? A não ser que, ó, de urso correndo. Pode ser.
continuando aquele convite para você conhecer mais o Projeto Direito do Mato, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também nas redes de streaming, principalmente na Aurelo e também no YouTube. Lembrando, se está vendo no YouTube, deixa um like, deixa um comentário para o YouTube ajudar a divulgar mais esse vídeo para outras pessoas que querem aprender, assim como nós aprendemos hoje, a diferença de erro de tipo e erro de proibição. É isso aí. Errados ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.